Capítulo 1. O ser alienado. Nós, Homo sapiens, principalmente depois de adultos, acreditamos ter um vasto conhecimento de nós mesmos. Todas as nossas experiências passadas fazem com que tomemos decisões mais precisas, pelo menos na maioria das vezes. Depois dos 21 anos todos já são maiores de idade e aqueles que chegam até lá, olham para sua trajetória até aquele momento e se julgam certos do caminho a seguir. Nessa idade, normalmente já se tem um emprego e, em alguns casos, até uma profissão. Algumas pessoas já até se casaram e tiveram filhos, outras apenas querem terminar os estudos. A única coisa que todos concordam é que são adultos e sabem o que estão fazendo porque se conhecem. Mas será que ao nos tornarmos maiores, somos capazes de tomar nossas próprias decisões, de modo que não sejamos influenciados por nada e por ninguém? Desde de que nascemos, somos influenciados por todos ao nosso redor. Primeiramente pelos nossos pais, que de tanto repetirem seus nomes, aprendemos a falar. As músicas que eles ouvem e a religião que seguem se tornam a nossa referência logo que saímos das fraldas. Em um certo momento vamos para a escola e lá, conhecemos outras crianças com hábitos diferentes dos nossos. Aqueles que se tornam mais próximos de nós, serão, querendo ou não, nossos influenciadores. A partir do momento que temos contato com outras pessoas, sejam nossos pais ou amigos, aprendemos alguma coisa. Quando nos tornamos adultos, somos o conjunto de tudo isso, parte de todas as pessoas que passaram por nossa vida. Mas quando descobrimos quem somos de verdade? Será que há um momento em nossas vidas que somos donos de nossas próprias decisões? Cada pessoa segue um tipo de cultura que talvez não seja a que ele ou ela seguirá para o resto da vida. Aquele que nasce no campo e se acostuma com matas, animais e rios, pode não ter planos de abandonar esse ambiente. Ao visitar a cidade grande e conhecer uma variedade de coisas que nunca viu antes, é provável que queira ficar um pouco mais. Da mesma maneira, aquele que nasce em uma família de uma determinada religião, ao ter contato com outras religiões, pode se interessar pelo que é novo e abandonar o que lhe foi ensinado quando criança. O que quero dizer é que durante a vida, várias vezes acreditamos estar certos de algo que na verdade nos foi imposto por alguém. A história nos diz que antes de 1500, o Brasil era um país habitado por aqueles que chamamos de índios. Eles viviam suas vidas tranquilas, tinham seu próprio sistema de governo, suas crenças e costumes. Hoje podemos até desaprovar alguns desses antigos costumes, mas não é nossa intenção entrar nesse tema. Com a chegada dos europeus, todo o continente foi transformado em colônias e por aqui, a monarquia portuguesa seguiu explorando por séculos até que em 1808, Dom João fugiu para o Brasil com toda a sua corte e a nobreza de Portugal. Alguns anos depois, seu filho Pedro, juntamente com alguns políticos importantes, conduziram o Brasil à independência. Uma pequena elite tomava conta do destino do país. Mas o que aconteceu com os descendentes dos antigos habitantes? E o restante das pessoas, aquelas menos abastadas? Todos tiveram que seguir as normas do império. O catolicismo foi imposto aos brasileiros e todo tipo de cultura diferente era proibida. As primeiras gerações apresentaram muita resistência à nova religião e ao domínio europeu. Por esse motivo, houve muitas guerras onde milhões de pessoas foram mortas. Não é necessário dizer quem foram os vencedores de tais guerras. Com o tempo, as pessoas se acostumaram com o país imperial, mas ignoravam o que estava acontecendo no governo. Dom Pedro II herdou o império, mas teve que lidar com os grupos de republicanos que, por décadas, tentaram transformar o país em uma república. Em 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado e a monarquia foi expulsa. Toda essa bagunça acontecendo e o povo seguindo suas vidas normalmente. Se de repente surgisse uma guerra, os homens eram convocados, mas a maioria sequer sabia os reais motivos da guerra. Matavam e eram mortos sem saber se estavam do lado do bem ou do mal. Com o surgimento da República, os presidentes passaram a ser eleitos pela elite e este sistema mudou várias vezes. No final dos anos 80, finalmente tivemos uma democracia no país e de lá para cá, se tornaram públicos os diversos crimes dos participantes da política. Mas qual o motivo de toda esta conversa? É exatamente aqui que eu queria chegar. Aqueles que são eleitos sempre têm um discurso capaz de deixar o povo muito feliz e ansioso para ver tais promessas acontecerem. O que nos traz de volta ao tema é a incapacidade que a grande massa tem de refletir sobre o que os governantes dizem. Após a morte de Ciro, o Grande, em 530 a.C., Cambises se tornou o rei da Pérsia. Apaixonado pelo poder, ele marchou em direção ao Egito e lá ficou por um bom tempo. Essa foi a oportunidade perfeita para que seu irmão, Bardia, tomasse todo o reino. Ao saber da traição, Cambises se apressou em retornar com seu exército. No caminho ele morreu, vítima de um acidente bastante suspeito. Dário e seus generais seguiram para a Pérsia,
planejando uma conspiração contra Bardia. Eles entraram no palácio do rei sem dificuldade e o mataram. Depois de concluído o plano, eles se reuniram para decidir qual seria a nova forma de governo. Havia 3 principais tipos. Oligarquia, onde o poder seria concentrado nas mãos de um pequeno grupo de homens com o mesmo ideal. Monarquia, onde apenas um homem exerce poder sobre todo o Estado, permanecendo até a sua morte ou abdicação. Democracia, um tipo de governo onde os cidadãos podem eleger os seus governantes através do voto. Nota: na Grécia Antiga, eram considerados cidadãos somente os homens com idade acima de 21 anos, atenienses e filhos de atenienses. Após debaterem, Dário acabou convencendo aqueles homens de que monarquia seria a melhor forma de governo, pois evitaria que o poder se concentrasse nas mãos de um grupo de homens insensatos ou nas mãos do povo, que por ser completamente ignorante, não conseguiria eleger bons governantes. Talvez ele estivesse com razão, pois a maioria das pessoas, principalmente na atualidade, estão presas nas redes sociais, publicando ou compartilhando memes, deixando de lado seu dever como cidadãos. Vivemos um novo tipo de escravidão, onde as pessoas estão em todo o tempo presas na internet. Conhecem muito sobre a vida dos outros e passam a maior parte do tempo idolatrando seus ídolos famosos. Os novos games online são capazes de prender qualquer adulto por horas, sem que este perceba que uma variedade de outras coisas que realmente são importantes estão ficando de lado. Nota: Dário, filho de Staspes, rei do Império Aquemênida. Século VI AC. Nas eleições de 2018, estivemos diante de vários discursos diferentes. 2 deles nos chamaram bastante a atenção. De um lado estava um ex-presidente, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Seu rosto aparecia em todos os jornais e seus crimes eram muito bem expostos. Do outro lado, um candidato com discurso radical, prometendo proteção para os brasileiros. Uma de suas promessas, se eleito, era garantir a posse de armas de fogo para todas as pessoas sem ficha criminal. Os eleitores de ambos os lados se ofendiam nas redes sociais, nas ruas e até nas reuniões de família. Em casos muito raros, era possível encontrar algum excluído que conseguia ver que nenhum nem outro eram capazes de fazer algo bom pelo país, se é que isso é possível. A incapacidade de pensar sobre o que estava acontecendo fez com que o país permanecesse no mesmo lugar de sempre. Em Tucídides vemos uma situação bem semelhante. Numa palavra, fascinados pelo prazer de ouvir, pareceis mais alunos dos sofistas que homens deliberando sobre os interesses da cidade. História da Guerra do Peloponeso. A guerra entre Atenas e Esparta nos mostra os 2 lados de nações totalmente diferentes, apesar de ambas serem gregas. Em cada discurso, vemos que as 2 cidades eram autoras de diversos crimes. Enquanto os políticos decidiam o destino da guerra, os cidadãos de todas as cidades envolvidas se matavam, acreditando estarem fazendo o que é certo. Assim como na Guerra do Peloponeso venceu a cidade mais violenta, nas eleições de 2018, prevaleceu aquele com o discurso mais radical. Mas o que faz com que pessoas inteligentes tomem decisões tão erradas? Os sofistas, citados na obra acima, eram professores de retórica. Na Grécia Antiga, esses homens ensinavam a arte de vencer debates. Segundo eles, alguém que está errado pode estar certo, desde que tenha um argumento sólido. Para convencer os cidadãos através de um discurso, é necessário saber se comunicar bem, desenvolver ao máximo a capacidade de persuadir através da fala, seja na política ou religião, para muitas ou poucas pessoas. Protágoras, um dos grandes nomes entre os sofistas, falava que o homem é a medida de todas as coisas. O que ele queria dizer é que cada indivíduo conhece o mundo de maneira particular, o que é verdadeiro para um nem sempre é verdadeiro para o outro. Mas será que existe algo em que possamos confiar, de modo que não sejamos seduzidos por discursos bem elaborados ou confundidos pelas falhas dos nossos sentidos? Nota: Tucídides foi um historiador ateniense. Testemunhou e participou da guerra entre Atenas e Esparta, narrando em seu livro História da Guerra do Peloponeso. O que podemos ter certeza é que em grande parte do que fazemos e até pensamos, temos a influência de alguém. Uma pessoa pode seguir por toda a vida sendo um verdadeiro alienado, seja por uma ideologia, uma religião, um partido político ou qualquer outra coisa que lhe tire a chance de conhecer a si mesmo. É impossível acertar todas as vezes, mas podemos errar menos, quando nos voltamos para o que é concreto. Infelizmente o saber, verdadeiramente útil, não está nas redes sociais e nem na programação de travessa. Quando temos a oportunidade de conhecer versões diferentes de uma história e até mesmo o oposto daquilo que consideramos verdade, podemos decidir pelo caminho melhor, se conseguirmos nos desligar do ambiente e concentrar no que realmente precisamos. No admirável mundo novo de Aldous Huxley, as pessoas são de tal modo condicionadas, que não podem deixar de fazer o que devem fazer.
O grande problema da atualidade é que aquilo que as pessoas acreditam que devem fazer é justamente o que tem feito de todos, prisioneiros da mente. Nota: Admirável Mundo Novo, clássico do século XX.